Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Wellington, as pessoas me chamam de Well, mas eu falo que às vezes eu sou réu. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao segundo vídeo do canal Não É Bem Assim. Esse canal foi criado com o objetivo de analisar alguns debates, alguns vídeos, né, para ver se tudo o que está sendo dito ali faz sentido, ou se existem coisas que podem ser questionadas, se não é bem assim, né, a fim de desenvolver a nossa capacidade de analisar, né, com mais qualidade. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de uma entrevista, uma parte, né, de uma entrevista do Daniel Gontijo. Daniel Gontijo é um neurocientista, um psicólogo, que tem um canal de ceticismo e ateísmo, em que ele procura divulgar, né, entrevistas de pessoas que já foram teístas, religiosas, né, e que se tornaram ateias, né, ou então ele traz ali pessoas para demonstrar que o que se chama de experiência divina ou espiritual, ou seja lá o que for, na realidade são construções cerebrais. E eu trago esse vídeo do Daniel para mostrar que não é bem assim. Aliás, eu já dei uma entrevista no canal do Daniel, né? Já dei uma entrevista no canal dele, que teria uma segunda parte, porque na primeira parte eu não consegui colocar a principal questão que envolvia o tema, que é porque eu me tornei teísta, né? E depois eu perguntei a ele se haveria segunda parte, ele por algum motivo desistiu, então eu mesmo vou fazer uma análise aqui, depois, num outro vídeo, né, sobre a entrevista que eu dei lá. E vou explicar porque eu acredito em Deus, atualmente, ok? Agora. Nós vamos falar sobre um vídeo que o Daniel fala sobre EQM, ou projeção astral, e por que ele não acredita que isso aconteça. Então, vamos ao vídeo. Vamos lá. Sono explica muitas das experiências sobrenaturais que as pessoas têm durante o sono, nessa transição sono e vigília, e isso é provavelmente o que aconteceu comigo. Se Deus queria se revelar a mim, ele foi mal sucedido. Eu acho que Deus tá muito incompetente para se mostrar existente para nós, Ele vai. cara. Tudo bem, Daniel. Eu acho que tem um pouco de humor, né? Mas primeira coisa, né? Deus, o fato de uma pessoa ter uma experiência fora do corpo não vai garantir que Deus existe, né? Pode ser por um outro fenômeno que faça, sei lá, parte, né, da própria questão física, que ainda a ciência não descobriu, ou de uma outra dimensão e tudo mais. Então, Deus, eu acho pouco provável que se revelaria a você, demonstrando que a consciência pode viver fora do corpo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu conheço ateus céticos que acreditam que a experiência fora do corpo é possível, né? E também, me desculpe, mas acho que Deus também está pouco se lixando para provar para você se ele existe ou não. Mas seja como for, vamos continuar aqui. Ah, um detalhe, pessoal. Olha o título aqui. EQM, neurocientista. Não, EQM, pessoal, é experiência de quase morte. Ou seja, a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória, geralmente é isso, né, devido a um acidente, devido a uma doença, etc. e tal. E aí ela se vê fora do corpo, né? Testemunha várias coisas, experiências naquele contexto ou em um outro mundo, digamos assim, né? E depois ela consegue voltar. Essas experiências se tornaram muito numerosas. Depois que a medicina evoluiu bastante e consegue trazer pessoas, né, de um estado de praticamente morte. Isso é QM. Projeção astral é quando a pessoa voluntariamente, ou seja, faz um exercício e consegue se projetar fora do corpo, o corpo astral, né? Ver o corpo ali, o local e tudo, né? E ter algumas experiências ali, ou involuntariamente. Eu tendo a acreditar que as experiências involuntárias são mais profundas, não que as voluntárias não sejam, né? Mas então há essa diferença aqui. Ele vai explicar aí, né? Porque ele não acredita que o que ele teve foi uma projeção astral, tá? Embora que tá EQM, que ele também mistura um pouco isso aí, né? O vídeo mistura, ok? Então eu já vou direto aqui para a explicação dele sobre o que aconteceu. No interior de Minas, cidade dos meus pais, Bom Despacho. E aí
eu fui no final da tarde, início da noite, meditar para ver se rolava alguma coisa. Estava meio entediado, sei lá, vamos fazer alguma coisa aqui. Me deitei na cama. Depois de talvez uns 30, 40 minutos. Nossa. É, rapaz. Cara, meditação profunda. Consigo ficar nem 3 minutos. Nossa. Eu fiquei uns 30, 40 minutos. Caramba. Eu já meditei por 2 horas e foi a experiência mais fantástica da minha vida. Depois eu Nossa. conto um pouquinho também. Teve alguns elementos parecidos com os que eu relatei antes. Mas depois de uns 30, 40 minutos, bum, eu me vi fora do meu corpo. Me vi deitado ali na cama. Caramba, eu tô aqui deitado. Aqui. Só que na hora eu me assustei. Eu achei a experiência. Eu não esperava, eu desejava aquilo, mas eu não esperava que fosse acontecer. Eu acho que foi uma Sim. coisa Tava cética, né? que me surpreendeu. Eu me assustei e fui sugado de volta pro corpo. Rapidamente. Rapidamente. Deve ter durado entre 5 e 10 segundos. Nossa, Não foi mais do que é. isso, foi rápido ali. Eu meio flutuante, assim, me vendo deitado na minha cama. O problema foi o seguinte: quando eu despertei, eu me dei conta, eu me lembrei que eu estava deitado na cama da direita e não na cama da esquerda, que era a minha cama. Eu me vi deitado na cama da esquerda, que era a minha cama, mas na realidade eu estava na cama da direita. Hum. Como explicar essa inconsistência? Naquele dia, a empregada tinha deixado muitas roupas para a gente guardar em cima da cama da esquerda, que era a minha cama. Então eu fui meditar na cama do meu irmão. O nosso cérebro, ele está o tempo inteiro construindo cenários hipotéticos, imaginários, para preparar a gente para as coisas. Quando a gente fecha os olhos, por exemplo, eu tenho uma lembrança de como é o seu estúdio, de onde você está sentado, a minha esposa está aqui, tem gente ali dentro, né? A Nayara, por exemplo. Então a gente mantém na memória um mapeamento do que está rolando aqui ao redor. Um registro, né? Um registro. Só que nem sempre a gente atualiza o registro. Eu vou te dar um exemplo da luz, que é, acho, comum a todos nós. Sabe quando aquela luz queima e você esquece, entra na sala e tenta ligar? E demora algumas vezes até você se acostumar que ela queimou e vou parar de fazer Quando acaba a isso. energia em casa, mesmo assim você... Quando acaba a energia, é um bom exemplo também. Então nem sempre a gente atualiza a informação, esse mapa, imediatamente, infalivelmente. Então vamos lá, pessoal. O que acontece é que o Daniel ele explica o que aconteceu. Ele estava numa casa, né? Acho que era a casa da avó dele, não lembro, né? Em que ele costumava dormir na cama da esquerda, né? Só que naquele dia em que aconteceu a experiência de quase morte, né? Havia uma roupa na cama da esquerda, então ele deitou na cama da direita, né? E aí, na hora que ele teve a experiência, aliás, de quase morte, não. A experiência de projeção astral. Acabei de explicar a diferença, né? Na hora que ele se projetou, teoricamente se projetou, né? Ele viu o corpo dele deitado na cama da esquerda e não da direita, onde ele estava, né? Então, quando ele volta, ele lembra disso e ele fala: Ah, então foi uma reconstrução do meu cérebro, né? O que ele chama de atualização. O cérebro tenta atualizar por meio da memória, né? E ali atualizou como? Ah, ele sempre deita na cama da esquerda, como eu estou construindo essa imagem aqui, eu vou colocar ele na cama da esquerda, né? E o Daniel sempre vai apresentar esse relato como uma demonstração de que projeção astral não existe. Olha, não é meu objetivo aqui provar que ele teve uma projeção astral, né? Ele tem alguns sinais aí, né? Alguns sintomas de que pode ter sido uma projeção astral. Ele ficar flutuando, ver o corpo dele, né? E ele principalmente se sentir sugado, né? Mas um outro elemento muito recorrente é a pessoa ter uma hiperconsciência, né? É como se fosse o seguinte: a consciência dela de que ela está vivendo aquilo é muito mais forte do que quando ela está aqui, na vigília, acordada, né? Digamos assim, né? Então, é muito intenso, é muito, muito, muito intenso. E ele não fala se foi a percepção foi de sonho, se isso foi muito intenso, né? Então, eu não sei, não tem como eu provar que ele teve uma projeção astral. Mas o que eu quero aqui é demonstrar que os argumentos que ele utiliza para negar isso são muito limitados, né? São muito simples, que é o fato de ele, né, ver o corpo dele numa cama
em que ele estava habituado, mas que no momento da projeção ele não estava. Bom, primeira questão, Daniel e pessoas que estão aqui me ouvindo, né? Se a gente quiser ter um raciocínio um pouco mais científico, um pouco mais, né, racional, eu não posso tomar uma decisão precipitada, em tomar uma conclusão. O Daniel parece que fez isso aí. Eu vou explicar o porquê. Olha, Daniel e demais. Uma das questões que o Daniel podia, pensar é a seguinte: quando, na matéria mesmo, eu estou num plano diferente de outro, pode acontecer algum equívoco nessa questão de visão de ambiente? Ele poderia recorrer à própria física. Por exemplo, quando nós estamos imersos numa piscina, estou lá no fundo da piscina e olho para fora sem tirar a cabeça de dentro, estou lá mergulhado. Eu vou ver pessoas flutuando, né? As pessoas ficam, aliás, ondulando o corpo. O tamanho das coisas muda. Algumas coisas eu nem vou conseguir detectar o que é, né? Por quê? Já que ele falou de luz aí, por causa da refração da luz, né? Como que a luz se propaga nos ambientes, causando esse efeito. Bom, o Daniel, em vez de falar rapidamente, eu estava na cama errada, logo não foi uma projeção astral. Ele poderia falar assim, deixe-me pesquisar um pouco. É possível que, por causa da diferença de ambiente, houve uma mudança disso? E lembrar desse caso, né? Vocês podem fazer um exemplo simples. Coloque um lápis no copo d'água, ele vai ficar torto, né? Então, pessoal, quando a pessoa está fora do corpo, existe essa questão de poder acrescentar ou diminuir um objeto, a coisa tomar uma forma diferente, ou um ser ali, né, que não estava presente, né? Digamos que acontece uma refração astral. Como o meu objetivo aqui não é explicar isso, né, mas é mostrar que ele poderia, por meio da razão, do raciocínio, falar que ele não pode fechar a questão e falar que ali não foi uma projeção astral, né? Outra coisa também, gente, o nosso cérebro, o hipotálamo, amígdala, córtex pré-frontal, tudo isso não existe no mundo astral, né? Nós não temos olhos que captam luz e retina, né? Lá o processo é outro, né, de percepção do que está ali, né? Então pode haver essa distorção. Mas também, proporcionalmente, tem um monte de coisa que se capta do mundo externo que vai dar garantia de que a projeção astral foi real, né? O que eu trouxe aqui é assim, Daniel, não é bem assim. Você não pode rapidamente concluir que você não teve uma projeção astral baseando-se exclusivamente no fato do seu corpício estar na cama errada durante a teórica projeção. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é uma outra fala dele que nós vamos analisar. Vamos ver qual é. Eu não consegui encontrar nenhuma boa evidência de que a gente tem um espírito que sai do corpo. E aí, Eu não consegui encontrar nenhuma boa evidência de que o espírito sai do corpo. Daniel, possivelmente porque, primeiro, você está tentando encontrar essa boa evidência por meio do método científico. Quer dizer, você está querendo reproduzir em laboratório, que é o que o método científico faz, né? E essas questões, digamos, transcendentais, elas não são reproduzidas em laboratório a grande maioria das vezes. Então, assim você não vai encontrar. Mas se você fosse pesquisar, milhares, talvez milhões de relatos no mundo inteiro com testemunhos de terceiros, talvez você pense, essa hipótese é possível. Por mais que você não bata o martelo, você já não ia direto para outra possível hipótese de que foi apenas uma reconstrução cerebral, porque experiências existem, né? Inclusive, Daniel, você vai falar aqui nesse minuto o criou seguinte. isso tudo. Fizeram um experimento, o Carlos, para poder testar se as pessoas que têm experiência extracorpórea durante uma EQM, uma experiência de quase morte no hospital, conseguiriam ler uma mensagem que era sorteada em cada dia, mudavam, né, para não ter viés e alguém de repente cochichar para o paciente o que é a mensagem. Quando eles estivessem flutuando na sala, só eles conseguiriam ver, como se fosse em cima de um armário, assim, só quem está flutuando no teto conseguiria enxergar aquela palavra que foi sorteada no dia. Durante os meses do experimento, foram poucos
os casos de experiência de quase morte, que a pessoa teve a experiência extracorpórea e tal. Mas os poucos fracassaram em contar qual era a palavra que estava ali em cima. Não estou dizendo que isso. Olha, Daniel. Olha, o momento que fala que existiu um estudo científico, um experimento científico para avaliar a experiência de quase morte no hospital. Gente, eu tenho quase certeza absoluta que esse experimento é o que eu vou mostrar aqui. Daniel, se você estiver me ouvindo, me vendo, por favor, se for outro estudo, você me fala. Mas eu tenho quase certeza que esse é o mais famoso. E vamos ver se a coisa foi desse jeito que o Daniel fala aí, né? As pessoas que participaram fracassaram em lá ver, né? Daniel, nós temos que ter seriedade ao falar de ciência e apresentar provas, né? O que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês, acho que vocês estão vendo, esse estudo sobre o qual ele fala. Eu tenho quase certeza, tá, pessoal? Se não for, ele pode aqui apresentar o outro. O Titio já pôs aqui na tradução para vocês verem o estudo, né? O estudo é Camelware. Vamos ver como que foi? Quantas pessoas participaram? Vamos lá. Métodos e resultados. O estudo foi iniciado em 2008 e envolveu 15 hospitais no Reino Unido, Estados Unidos e Áustria. Foram registradas um total de 2.060 paradas cardíacas, das quais 330 pacientes sobreviveram. Então, esses 330 que poderiam relatar. Para serem elegíveis, os pacientes precisavam ter sofrido a interrupção total do batimento cardíaco e da respiração, parada cardiorrespiratória, ter mais de 18 anos, estar suficientemente bem para serem entrevistados, conforme julgado pelos seus médicos e cuidadores, e ter dado consentimento. Né? Uma pessoa que for com uma lesão cerebral não ia ter como dar um depoimento. Desses 330 que sobreviveram, 140 pessoas foram consideradas elegíveis, passaram por esse primeiro critério. Ok? Bom, nós temos até agora 140. Porém, vamos aqui ver desses 140 o que vai acontecer. Olha aqui. 46 pessoas relataram memórias não relacionadas à EQM, que podem ser divididas em 7 temas principais: medo, animais, plantas, uma luz brilhante, violência ou sensação de perseguição, experiências de déjà vu, ver membros da família relatando eventos que provavelmente ocorreram após a recuperação. 7, já que para 7, hein, pessoal? Relataram memórias de EQM sem recordação ou consciência dos eventos, descrevendo o tempo passando mais devagar ou mais rápido. Só falaram isso. Tiveram uma sensação de paz e agrado. Pronto. Uma sensação de separação dos seus corpos, sentidos aguçados e outras sensações típicas das EQMs. Então, 7. Agora, vamos assim. Por fim, dois, pessoal, relataram experiências de EQM, combinadas com consciência auditiva e visual. Então, esse estudo que ele falou, nós temos 2 pessoas que relataram realmente experiências de EQM. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, nós temos uma ressalva aqui que eu vou dizer, viu, senhor Daniel? Eu me pergunto por que o senhor citou essa pesquisa sem trazer esses detalhes. Vamos ver. No entanto, esses casos expuseram uma limitação fundamental. Embora 1.000 prateleiras nesses hospitais tenham sido montadas em áreas-chave dos hospitais participantes, até 78% das paradas cardíacas registradas no estudo ocorreram em salas que não estavam equipadas com essa capacidade. Com a mensagem lá. Embora os pacientes que forneceram as descrições citadas acima possam ter conseguido observar a imagem no lado superior da prateleira, cumprindo os objetivos do estudo, nenhum dos dois poderia ter feito isso, já que não havia nenhuma. Pessoal, o estudo que ele cita como prova de que não existe EQM só teve 2 pessoas que tiveram EQM, né? E das 2 pessoas que tiveram EQM típica,
No local onde elas estavam, não tinha as prateleiras com as mensagens que eles deveriam ler. Hein? E aí? É esse o estudo que o Daniel trouxe como prova de que não existe AQM? Aqui, gente, a gente infelizmente percebe uma tendência no Daniel, em muitas pessoas céticas, do chamado viés de confirmação, né? Que existe também em muitos crédulos, né? Em muitas pessoas que acreditam em outras coisas. O que que é o viés de confirmação? A pessoa, ela força a barra ali, né? E ela tende a simplificar aquilo que vai refutar, né, a crença dela, simplificando. Foi o que aconteceu com o Daniel. Não achei que foi legal isso, viu, Daniel? A forma como você apresentou o experimento que provasse a EQM, né? Por exemplo, seria muito interessante que o Daniel considerasse alguns casos, como, por exemplo, de um homem que depois de voltar de uma EQM, né, ele pergunta pela prótese, dentadura, pela prótese dentária dele. As pessoas procurando não acham, ele fala, eu sei onde está, eu estava fora do corpo e vi. As pessoas não acreditam naquilo, ele cita a sala onde o enfermeiro levou, a gaveta onde estava a dentadura, está em tal lugar, em tal gaveta, assim no canto. Como se explica isso? Outro caso, uma mulher que teve um aneurisma, ela se percebe flutuando, sai do teto da casa dela, ela fica flutuando um tempo lá, olha para uma parte específica daquele teto e vê um chinelo do filho dela que tinha se perdido. Fala, ó, ele jogou o chinelo lá em cima, né? O que aconteceu? Ah, o cérebro dela reconstruiu aquilo ali, né? Imagina, ela flutua, o cérebro reconstrói e fala, ah, vou aproveitar o cérebro, tá, gente? Vamos supor que não houve essa projeção astral. Eu só estou aqui contando um aspecto dessa mulher. Ah, bom, tinha um chinelo que meu filho perdeu. Vou jogar esse chinelo aqui, né? Vai ser interessante. Acontece o seguinte, quando ela acorda, ela fala especificamente onde estava o chinelo. Tá ali naquele canto ali, vai lá. Estava lá. Interessante, né, gente? Ou o caso de um rapaz que ficou cego aos 18 anos, né? Depois de um certo tempo, ele viaja para uma cidade onde ele tem um acidente, tem uma parada cardiorrespiratória no hospital, e aí ele, fora do corpo, enxerga, volta a enxergar. E muito melhor do que a memória dele lembrava. E nisso ele vê um metrô passando com um símbolo pichado, né? Quando ele retorna da experiência de quase morte, ele relata isso. Os médicos não acreditam em tudo, ele fala, não, eu vi um metrô. Tinha um símbolo, inclusive, pichado nele, né? Bom, o metrô poderia ser pelo som, né? Assim que ele chegou à cidade, ele ouviu o barulho do metrô, ouviu falar que tinha um metrô. Beleza. Só que ele reproduz, ele desenha o símbolo e eles vão lá verificar, né? Um símbolo que recentemente foi pintado no metrô. Gente, são milhares de experiências a ponto de médicos, cientistas, podem pesquisar aí. Médicos, cientistas e químicos, vocês vão ver o tanto que acreditam e estão pesquisando isso hoje, né? Mas esses casos não são considerados pelo Daniel. Por isso que ele fala que não encontrou nenhuma, porque ele quer dentro do método científico. E o que foi feito dentro do método científico, nós já vimos aí como foi. Complicado, não é? Bastante complicado. Então, Daniel, pessoal, eu queria terminar esse vídeo dizendo que não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente tem que tomar cuidado com afirmações muitas vezes arbitrárias que as pessoas colocam. Arbitrárias porque ela afirma, né? Ou então ela edita aquilo de alguma forma, consciente ou inconscientemente, né? Para se encaixar naquilo que ela quer defender. O vídeo foi curto, mas eu espero que vocês reflitam bastante sobre ele. E seja do Daniel, seja do que eu digo aqui ou de qualquer outra pessoa diz, tomem cuidado em aceitar aquilo como verdade, né? Sem pesquisar várias implicações, porque tem muita coisa que não é bem assim.